Foi bem chato, foi uma das coisas mais chatas que já aconteceram na minha vida. E aí eles anunciaram o assalto. Eu só chorava, eu chorava demais, eu chorei muito nesse dia. Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui e esse vídeo é uma continuação de um outro. Quem assistiu aqui vai saber, é o vídeo que eu contei o dia que eu destruí o consultório médico de uma pessoa, né, de uma médica, obviamente. E foi muito, muito engraçado, foi o dia que eu mais ri na minha vida, eu acho. Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá ver, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem, aqui ou aqui, não sei. Foi muito, muito legal e eu falei que tinha uma continuação meio triste dessa história. Pelo título aí vocês já viram que sim, eu e minha mãe fomos assaltadas e eu vou contar tudo nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo se você quer que essa série continue. Essa série é uma série de contando coisas que não deram para ser vlogadas. Basicamente é isso, ou seja, tudo aquilo que não deu pra gravar porque era uma época que realmente não existia isso, como por exemplo a época dessa história, ou porque realmente não deu pra vlogar, gente, porque tem coisa que não dá pra gravar. Então eu decidi contar pra vocês essas histórias porque afinal de contas é história, né? E tem coisas que eu gostaria muito de gravar, de deixar gravada. Essa é uma história que eu não gostaria de deixar gravada, não. Mas, como eu falei, esse quadro não tem só notícias legais, não tem só histórias legais. E tem essa também que foi bem chata. Foi uma das coisas mais chatas que já aconteceram na minha vida. Enfim, bora começar logo a contar essa história. Bem, como vocês viram no outro vídeo lá, eu e minha mãe, a gente tava na Zona Sul, porque eu tinha ido num médico e tudo mais. Quando a gente voltou pra casa, quando a gente tava no metrô, a gente decidiu que ia passar no shopping. Um shopping que ficava relativamente perto da nossa casa. Então a gente desceu do metrô e foi pra esse shopping, gente. Eu amo shopping, fazer compras e tudo. Nessa época ainda mais, hoje eu nem ligo tanto, mas naquela época ir no shopping, pelo menos só pra dar uma voltinha, era assim, tudo na minha vida, eu amava. Então aí a gente nem ia tanto. Então quando minha mãe falou, não, vamos no shopping, a gente aproveita e compra algumas coisas no mercado que estão faltando. Então a gente desceu, a gente foi no shopping e foi muito legal, foi maravilhoso. A gente comprou só coisas pra casa mesmo, tipo papel higiênico, coisas que estavam precisando na nossa casa. Mas eu vi as roupas, olhei as coisas e enfim, foi muito legal. E aí a gente decidiu que ia embora depois de um tempo, né? A gente voltou cheio de bolsa, galera. Muitas bolsas, muitas bolsas. E junto com essas bolsas, eu esqueci de falar isso no outro vídeo, é que a minha mãe tinha pego os exames dela. Ela tava andando com os exames dela, porque ela ia fazer uma operação e ela precisava de vários exames. Então, junto com essas bolsas de mercado que a gente tava segurando, eu só lembro muito do papel higiênico. Eu não lembro mais do que tinha, tipo, de comida. Mas a gente comprou, só que realmente não lembro. Eu só lembro da figura do papel higiênico. E aí tinha essas bolsas e tal, e mais essa bolsa muito importante da minha mãe com todos os exames que ela fez, tipo, muitos exames mesmo, sabe? E aí, a gente ficou no ponto de ônibus esperando o ônibus, porque apesar do shopping ser perto da nossa casa, a gente tinha que pegar um ônibus pra, de fato, chegar em casa. E aí a gente ficou esperando o ônibus e chegou um ônibus, era um mini ônibus. Hoje em dia eu nem sei se existe mais mini ônibus. Quando eu pegava ônibus antes da pandemia, eu nunca mais vi mini ônibus, eu só via ônibus normal, ônibus grande aqui no Rio de Janeiro. Não sei se na sua cidade existe mini ônibus ainda, mas na minha época era mini ônibus, era um ônibus pequenininho. Isso me deu um trauma de mini ônibus que vocês não têm ideia. Depois de uns anos eu não pegava mais mini ônibus de jeito nenhum por conta disso. Mas enfim, entramos no ônibus e a gente tava super feliz porque, como eu falei no outro vídeo, a gente tinha passado por uma coisa muito engraçada. Sério, foi muito engraçado aquela situação da médica e tudo. E era aquele dia perfeito, né? A gente foi no médico, tava tudo bem, graças a Deus. A gente foi no shopping, a gente foi comprar coisas pra casa, comida e tal. Então tava sendo um dia perfeito. A gente tava no ônibus, só esperando pra chegar em casa, estávamos muito cansadas. Então eu tava com uma bolsa, gente, eu lembro até hoje da minha bolsa, uma bolsa vermelhinha que eu amava, uma bolsa vermelhinha assim. Dentro da bolsa tinha o meu celular, meu primeiro celular da vida, que eu tinha conseguido colocar uma capinha da Hello Kitty, gente. Era um celular azul, era um Nokia, muito antigo. Se eu conseguir, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Mas ele era meio que feio, assim, porque ele era grandão e tal. Então eu queria muito uma capinha diferente. Cara, eu consegui uma capinha da Hello Kitty linda, eu troquei, era a coisa mais maravilhosa do mundo aquele celular. E a única coisa que dava pra fazer de legal naquele celular era ligar pras pessoas, trocar SMS e jogar o jogo da minhoquinha, né, gente? Essa era a sensação da minha época. Então eu tava com esse celular na minha bolsa, minha mãe tava com todos os exames, como eu falei. Minha mãe tava também com 100 reais que ela tinha. E também ela tava com os carnês do Guanabara. Guanabara é um supermercado aqui. Eu não sei se tem em outros lugares do Brasil. Eu não sei realmente. Comenta aqui se tem na sua cidade. Mas é um mercado que minha mãe mais ama na vida, é o Guanabara. Vale compras. Minha mãe sempre preencheu esses carnês. Até hoje ela preenche, sério. Então, a gente tava com essas coisas nas nossas bolsas. Documento, dinheiro, tudo. E aí a gente entrou no ônibus. E a gente entrou no ônibus e tal. E quando eu tava passando por uma parte
parte específica. Entrou uma galera, umas pessoas, assim, e beleza, entrou, eles foram pro final do ônibus, só que era um mini ônibus, então assim, era bem perto de onde a gente tava. E aí era tipo assim, uns 4 caras, não, 4 não, eu acho que eram 6 caras, tem 6 caras. E aí eles anunciaram o assalto. Eu e minha mãe, a gente ficou apavorada, tipo, muito apavorada, porque a gente viu a arma, eles estavam armados, de verdade. E, nossa, foi horrível, foi uma das coisas péssimas, tipo, foi muito horrível, foi uma coisa, nossa, nem gosto de falar. E aí a gente viu a arma, e aí eles começaram a recolher as coisas de frente pra trás do ônibus. A gente tava no meio, mais ou menos assim. Mas como o ônibus era pequeno, né, como eu falei, e aí eles foram vindo, e chegou na gente, eles começaram a pegar as nossas coisas, as nossas compras e as nossas bolsas. Beleza, a gente entregou tudo, gente, porque esse é a orientação, a gente tem que entregar tudo. A gente que mora no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente tem que ficar com isso na cabeça, porque infelizmente acontece muito. Então a gente já entregou tudo, mesmo sem toma celular, toma dinheiro, tudo, deu a bolsa pra eles, e eles pegaram as nossas compras também, e pegaram a bolsa de documento da minha mãe. Nesse momento, a minha mãe, gente, pelo amor de Deus, não façam isso nunca na vida de vocês, nunca. Mesmo que seja qualquer coisa, dinheiro, cartão, nunca façam isso. A minha mãe pediu pros caras, pros ladrões, os exames dela. Cara, isso foi muito louco. A minha mãe pediu, tipo, ela virou pro ladrão e falou assim: poxa, por favor, me dá os meus exames. São só exames. Vocês não vão fazer nada com isso. São só exames. Ela começou a dialogar com os assaltantes. Minha mãe começou a dialogar com os assaltantes. Gente, nunca façam isso. Nunca na vida de vocês. E naquela época era tanto medo que eu nem entendia direito. Eu só ficava calada, tipo, quieta, porque também você não pode fazer movimentos bruscos, porque os caras estavam armados. E aí minha mãe começou a falar: só tem exames, por favor, vou fazer uma operação. Eu preciso dos exames. Eu não sei se ela ainda ia fazer uma operação ou ela já tinha feito, tava passando por revisão, eu não lembro. Mas eram exames muito importantes e exames muito invasivos, exames que ela tinha que... Enfim, exames que, tipo, cara, se ela fosse fazer de novo, ia ser muito ruim pra ela até. Poderia ser até ruim pra saúde dela, porque ela já tinha feito, enfim. Eram exames muito importantes. E aí ela começou a falar: pelo amor de Deus, moço, são só exames, são só exames, são só exames. Aí os caras começaram a olhar entre si, assim, viram o desespero da minha mãe, viram que era uma questão de saúde e devolveram a bolsa com os exames dela. E realmente, gente, naquela bolsa, eu lembro da bolsa até hoje, era uma bolsa quadradinha, era uma pasta, assim, quadradinha, que tinha uma alça, e lá tinham vários exames. E realmente ali só tinham os exames dela. E eles devolveram, cara, eles devolveram os exames da minha mãe e levaram todo o resto das nossas coisas. Mas ok, porque o mais importante realmente eram aqueles exames. Repito, nunca façam isso. Minha mãe fez uma coisa super errada, porque os caras poderiam ficar nervosos, estressados, enfim, agredir, fazer uma coisa horrível. Mas enfim, eles devolveram os exames dela e desceram do ônibus num lugar também específico, que toda vez que eu passo por esse lugar, eu fico apavorada, eu evito ao máximo passar por lá. Enfim, fomos pra casa. Gente, nesse dia eu só chorava, eu chorava muito. Depois que passou, eu comecei a chorar muito, fiquei desesperada. Na verdade, depois que passou um tempinho, lembrei, eles desceram, a gente desceu em outro lugar. Eu não sei porque que a gente desceu naquele lugar. A gente desceu em outro lugar, assim, não foi em casa, não lembro porquê. E a gente desceu, a gente foi até atrás de um tio meu que trabalhava numa farmácia perto. Enfim, meu pai foi buscar a gente de carro nesse lugar. E quando eu cheguei em casa, de fato, eu comecei a chorar, mas eu chorava compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. E nesse mesmo dia, eu tive a informação de que uma avó de uma das minhas melhores amigas na época tinha falecido. Então, assim, gente, juntou tudo. Eu só chorava, eu chorava demais, eu chorei muito nesse dia, eu não conseguia superar aquilo. Fiquei com muito medo de ser assaltada novamente. Até hoje eu tenho, né? Quem não tem aqui no Rio de Janeiro. Mas eu passei uma época da minha vida apavorada, achando que eu seria assaltada a qualquer momento. E eu lembro disso, eu lembro que eu fui pra casa da minha tia, minha mãe foi contar tudo o que aconteceu. E aí a gente, enfim, chorei. E aí a gente tava programando que no dia seguinte a gente iria na delegacia pra fazer um boletim de ocorrências, explicar que cartão tinha sido roubado, documento, toda aquela dor de cabeça, né? No dia seguinte, quando a gente ia pra delegacia, antes da gente ir, minha mãe recebeu uma mensagem, na verdade uma mensagem não, uma ligação de uma pessoa. Gente, essa história é muito louca. Aí vem a parte legal, entre aspas, se é que existe dessa história. Um cara ligou pra minha mãe e falou assim: a senhora é a Sandra? Aí minha mãe falou assim: sim, então, eu encontrei os seus documentos e as suas coisas num terreno aqui perto da minha casa. Aí minha mãe: que? Como assim? Aí, beleza, minha mãe ficou super feliz, agradeceu muito o moço falou que viu o telefone da minha mãe no carnê do Guanabara que ela tinha preenchido, e aí ligou e minha mãe falou: meu Deus, a gente vai conseguir recuperar pelo menos nossos documentos, né? Porque, pelo que a gente tinha entendido, o moço tinha encontrado nossos documentos. Porque realmente, o bandido vai fazer o que com esses documentos, sabe? Não tem o que fazer. Então a gente imaginou que ele tinha largado só os nossos documentos e só. Quando os meus pais foram encontrar com esse moço, que foi uma alma, assim, maravilhosa, que entrou em contato com a gente, ele
Eles viram que, na verdade, o moço tinha recuperado tudo, absolutamente tudo, gente. Ele conseguiu encontrar. Ele devolveu pra gente a bolsa. Ele devolveu pra gente celular. O celular, na época, gente, celular era uma coisa muito cara. Poucas pessoas tinham. Enfim, ele devolveu o celular. Ele devolveu tudo. Dinheiro, os 100 reais, que a gente achou que, pô, os 100 reais na época também era um bom valor em dinheiro. A gente imaginou que, óbvio, que os assaltantes iriam pegar os 100 reais, né? Gente, as bolsas estavam intactas. A gente não sabe o que aconteceu, mas simplesmente tudo nosso foi devolvido. Acho que minha mãe até ofereceu esses 100 reais pro moço que devolveu as nossas coisas, que viu as nossas coisas e se preocupou em devolver, mas eu acho que ele nem aceitou. Enfim, gente, essa foi a história do dia que a gente foi assaltada, mas na verdade a gente teve todas as nossas coisas recuperadas como um verdadeiro milagre, sério. Porque onde que a gente ia imaginar que a gente ia recuperar absolutamente tudo nosso? As compras eu acho que a gente não recuperou, mas o moço falou que estavam também nesse terreno. Eu acho que ele não pegou porque, enfim, tava tudo jogado e tudo mais. Até hoje eu não entendo nem como, eu não consigo imaginar o que aconteceu com aqueles assaltantes pra eles largarem as coisas. Eu não sei se a polícia talvez foi atrás deles e eles tiveram que se livrar das coisas. Enfim, a gente nunca vai saber, mas o importante é que a gente conseguiu recuperar como num passe de mágica as coisas. Na verdade, graças a esse moço muito legal que se preocupou e ligou pra gente. Enfim, gente, essa foi a história, essa foi a continuação da história do consultório que vocês me pediram muito. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal pra não perder nada. Um beijo e até mais. Tchau!